grande desafio, porque a Bíblia é enfática em sua indicação e biografia deste homem. Enoque tem apenas 8 versículos que resumem a sua biografia. Falar sobre Davi, e tem uma grande participação no livro de Samuel, 1 e 2 Samuel, no livro de Reis, no livro de Crônicas. Seria bem mais fácil do que falar sobre este homem. Falar sobre Elias seria bem mais fácil, devido às páginas volumosas que retratam acerca da sua biografia. Mas falar de um homem e apenas 7 ou 8 versículos resume a sua autobiografia é um desafio. E é nesse desafio que eu quero abençoar a igreja de Jesus aqui nesta manhã. A Bíblia é enfática em dizer que Enoque andou com Deus, pelo que Deus para si o tomou. O escritor aos Hebreus, ele vem dizendo que pela fé Enoque andou com Deus, pelo que nunca mais foi visto, porque Deus o trasladou, para si o tomou. O livro de Judas retrata, falando que Enoque era o 7º, e ele pôde ministrar uma profecia dizendo que o Senhor viria com seus milhares de milhares para buscar os seus santos. Eu vejo então que é um desafio falar sobre a vida deste homem, mas eu quero decorrer através da revelação da palavra de Deus sobre 5 verdades de quem anda com Deus. Amém? 5 verdades de quem anda com Deus. Diga esse tema para o irmão que está do seu lado, esta irmã. 5 verdades sobre quem anda com Deus. Porque a indicação que a Bíblia fala sobre Enoque é esta: e Enoque andou com Deus. Este homem que andou com Deus, ele traz em sua biografia diminuta de 7 ou 8 versículos, retratando acerca do seu andar com Deus. Enoque, este homem que nasceu da geração de Adão. Eu poderia dar uma introdução de Gênesis 1, falando da ordenança de Deus, falando também de Gênesis 2, daquilo que o Senhor Deus criou e da maneira como Ele criou o homem. Eu poderia retratar aqui e dizer no capítulo 3, verdades espirituais acerca de autoridade na queda do homem, porque o homem caiu e Deus, por promessa, pode delegar ao homem uma autoridade por promessa através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. No capítulo 3 vemos a queda do homem, mas vemos uma promessa de restauração de autoridade. No capítulo de número 4 nós veremos 2 adoradores se apresentando diante do Senhor. Mas para você entender, Deus, quando deu ordem no Gênesis 1, Ele deu ordem a todas as coisas na terra. Ele deu ordem para que a terra produzisse sementes, a semente árvores, as árvores frutos e os frutos. E assim o Senhor Deus começou a ordenar todas as coisas pelo poder da sua palavra. Se você fizer uma conjunção de versículos, você vai ver que Deus deu ordem à terra, para a terra produzir. E tudo que Deus ordena, logo acontece. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, versículo 5, você irá ver que a terra não produziu o que Deus ordenara. A terra não produziu relva, não produziu semente, não produziu árvores, e as árvores não produziram frutos. O que aconteceu? Será que Deus falhou na sua ordenança? Será que a terra não respeitou a palavra de Deus e a sua ordenança? Eu quero te dizer que há 2 motivos porque a terra não produziu debaixo da palavra do Senhor. O primeiro motivo, Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. Segundo motivo, o homem ainda não estava no jardim para cuidar daquilo que Deus havia feito. Então eu vejo aqui a verdade espiritual. Deus faz promessa ao homem, Deus faz promessa à mulher, mas nós só viveremos essas promessas quando nos colocarmos de pé para vivermos as promessas de Deus.
Deus faz promessa e o homem deve estar de pé para viver esta promessa. O homem deve tomar uma postura diante do Senhor. Quando o homem foi levantado de sobre a terra e ficou de pé, Deus fez chover sobre a terra. Então aí o eterno Deus fez com que tudo produzisse através da sua palavra. A palavra de Deus é promessa para as nossas vidas. Quem tem uma promessa de Deus? Essas promessas só serão vividas quando você se colocar de pé diante do Senhor. Veja o eterno Deus agora, aqui no capítulo 5, dando a inspiração a Moisés para que ele pudesse retratar sobre a vida deste homem Enoque, sobre a vida de todos os outros. 5 verdades sobre quem anda com Deus. A primeira verdade é essa, se você notar em Gênesis, no seu capítulo 5, você vai ver que os homens começaram a gerar filhos e filhas. Se você notar no versículo 6, você vai ver que Sete gerou um filho com 105 anos. Você vai ver agora também, ele gerou filhos com 90 anos. Você vai ver que Cainã gerou com 70 anos. Mas se você notar mais para baixo, você vai ver que o pai de Enoque foi o que mais demorou para gerar filhos. Ele demorou 162 anos. Então eu vejo que a primeira verdade de quem anda com Deus é essa: ele demora para ser reconhecido. Enoque demorou para ser gerado, demorou para vir ao mundo, porque o seu pai tardou a sua vida em 162 anos. A verdade de quem anda com Deus, de quem caminha com Deus, de quem está tendo uma jornada com Deus é esta: muitas das vezes ele não será reconhecido naquilo que faz, mas todavia o Senhor Deus estará com ele. Enoque demorou para ser gerado, Enoque demorou para vir a vida mais do que todos os outros. Esta é uma verdade de quem anda com Deus. Muitas das vezes não seremos reconhecidos pelos homens, não seremos aplaudidos, não seremos aclamados, mas todavia Deus é sempre apaixonado pelos homens que são rejeitados, pelas mulheres que são deixadas de lado. Mas Deus anda com eles e eles sabem que se eles estão com Deus, eles são maioria na terra. Você com Deus é um exército de um homem e de uma mulher só. O eterno Deus quer que você compreenda. Enoque demorou para nascer porque ele tinha um compromisso com Deus. Seu compromisso não é com homens, seu compromisso não é com mulheres, o seu compromisso é com Deus. Enoque demorou para nascer, demorou para ser reconhecido. Uma criança, antes de nascer, quando está no ventre, ela é um feto. Depois de um feto, passa a ser uma criança. Antes de ser um feto, ela é um embrião. Eu vejo que são estágios da vida. Meu querido, um feto, para ser considerado feto, ele precisa ter um batimento do coração. Ele começa a se desenvolver. Enoque passou por isso. O segundo segredo, a segunda vitória de quem anda com Deus é esta: Enoque demorou para nascer, mas ele não